E aí, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Eu quero trazer uma palavra para abençoar a sua vida. Estava tentando fazer a live, ainda fiz uns 15 minutos e começou a cair, depois que eu percebi que a internet está muito ruim. Tendo dificuldade esses dias com a internet. Mas eu quero vou gravar essa palavra com a permissão de Deus. E eu creio que você absorvendo o ensino aqui, eu acredito que o seu coração vai se animar. Seu coração, ele vai bater com mais vigor, você vai ter mais força para perseverar, para caminhar. A palavra fala que quando Elias estava deitado ali dormindo, ou seja, representado por um desânimo, essa mensagem. A palavra fala que Deus mandou o anjo com pão, com água, e aquele alimento deu sustância para que ele pudesse caminhar, porque a caminhada dele era longa. E a sua caminhada é longa, a minha caminhada é longa. Não é que nós vamos demorar a receber as bênçãos, mas até o final da nossa carreira, nós precisamos de alimento. E esse alimento, eu creio que assim como eu recebi, eu quero compartilhar com você. E assim como eu me fortaleci, você vai se fortalecer também. Veja que palavra maravilhosa. No livro de Esther, capítulo 6, fala que Amã foi forçado a honrar Mordecai. E assim como eu estava falando na live, vai ficar indisponível, na verdade. Eu não vou deixar nem público, porque ficou cheio de falhas. Então eu vou deixar só esse vídeo aqui. A palavra diz que Amã, um inimigo de Mordecai, foi forçado a honrar Mordecai. Imagine aquele inimigo declarado seu ser forçado a lhe honrar contra a vontade. É isso que vai acontecer na sua vida, na minha vida, assim como aconteceu na história de Mordecai. Aqui tá ficando, tem horas que vai ficar escuro porque tá passando o fundo musical e às vezes oscila um pouco entre um e outro, fica um pouquinho escuro. Eu estava meditando essa noite, a noite passada, se eu não me engano, e cada vez Deus falando mais ao meu coração. A palavra fala, vou contextualizar vocês, que Mardoqueu, ele descobriu uma traição. 2 guardas do rei estavam planejando matar o rei. Mardoqueu descobriu, avisou ao rei, o rei foi livre, escapou. Porém, o rei não deu nenhum muito obrigado para Mordecai, Mardoqueu. Isso varia as traduções, mas é a mesma pessoa. E talvez na sua vida não tenha sido diferente. Você dá o seu melhor, você faz o bem, você planta o bem, você é uma pessoa íntegra, se esforça para ajudar, faz de coração, não faz esperando nada em troca. Mas é claro que existe uma necessidade de pelo menos não muito obrigado, fulano. Se não fosse você, eu não teria conseguido. Não, tem gente que olha para mim, para você, eu também faço bem, eu também passo por situações semelhantes e não vejo reconhecimento, pelo contrário. É como se na minha testa estivesse escrito: você é obrigado a me ajudar, e eu não vou ter que lhe reconhecer não, é sua obrigação me ajudar. Era mais ou menos o que Mordecai passava. Mardoqueu ajudou, fez o bem, algo que naquela época, hoje nem tanto. Hoje, se você descobre uma traição e avisa aquele que está sendo traído, eu já presenciei uma história de pessoas conhecidas que a pessoa descobriu uma traição, foi avisar o que estava sendo traído, e o que estava sendo traído não agradeceu. Sabe o que ele fez? Se levantou, processou, quase toma tudo. Mas depois, quando veio a público a traição, ele se redimiu, mas aí já era tarde. Só que hoje nós temos que entender que o mundo vai mal. Descobrir uma traição, se você não tem prova, se você não é parte envolvida na história, é perigoso, você correr risco de vida. Mas naquela época aqui de Mordecai, de Mardoqueu, você livrar o rei da morte era sinônimo de honra, era sinônimo de ascensão no governo, era sinônimo de reconhecimento.
E o interessante é que mesmo Mordecai, Mardoqueu, tendo feito um ato louvável, honrável, ele não teve nenhum muito obrigado. E talvez você tenha passado por isso. Você faz de coração o bem, você planta, você corre atrás, você ajuda, você estende a mão, você abdica a sua vida em prol de algumas pessoas, de alguns projetos, e você não tem o reconhecimento necessário. E o pior, Mardoqueu, ele via ao redor dele. Mardoqueu, ele via o cenário ao redor, pessoas que faziam muito menos e eram honradas. Amã, foi o que Amã fez para merecer as honras do rei. Amã, ele dava alguns conselhos, estava ali puxando o saco, mas Amã não era sincero, íntegro. Amã não era boa peça. Amã era miserável, era aquela pessoa que a centelha de Deus está nela, porque foi Deus que fez, mas fora isso não tem nada de bom para oferecer, tudo por interesse. E talvez seja isso o seu cenário, pessoas que aparentemente você sabe que não valem nada, pode se converter, mas eu estou falando do momento. Pessoas do coração maligno, pessoas que fazem o mal e mesmo assim estão alcançando posição na vida, alcançando ali o sucesso. E você que faz o bem, você que honrou o rei, você que salvou a vida do rei, você que o rei só está vivo por causa de você, não tenho nenhum muito obrigado. Não, peraí, botar aqui, fazer aqui um edital, um post para esse cachorro, para essa cadela aqui, que me ajudou, só estou vivo por causa dela. Não, nem isso. E eu cheguei à conclusão, meditando nessa palavra, Deus me deu 2 sentidos assim, para a gente chegar numa conclusão do que você passou, do que está passando, que Mardoqueu passou. A recompensa daquilo que nós fizemos, ela virá. Você pode ter certeza. O negócio que às vezes atrapalha é que talvez você espere do rei, da pessoa que você fez o bem, e não vem do rei, vem de Deus. O que eu e você fizemos ou vamos fazer, a recompensa virá de Deus, ainda que Deus use os meios humanos, ainda que Deus use o rei, ainda que Deus use o prefeito, um vereador, um empresário, um político, um amigo, a esposa, ainda que Deus use o meio humano, Deus usa os meios humanos, mas vem dele, nunca esqueça. A água, quando você abre a torneira e a água cai ali no copo, na pia, ela não vem do cano, ela passa por o cano, ela vem de uma fonte. Ela chega por o cano, mas não é o cano que dá água. A água não brota no cano, ela brota numa fonte. A bênção de Deus, ainda que ela venha por um canal, e esse canal seja uma pessoa, não vem dessa pessoa, ela vem de Deus. Então, sempre lembre disso. Você fez o bem, não teve reconhecimento, não teve um agradecimento, não se preocupe, a sua recompensa virá, ela virá de Deus. No dia que vier, não agradeça a ninguém, não agradeça a rei, não agradeça a ninguém, agradeça a Deus, porque a palavra fala assim, naquela noite o rei não pôde dormir. Então o rei, ele não pôde dormir, mas a vontade dele era dormir. A vontade da pessoa que você ajudou é continuar dormindo, é continuar fazendo de conta que você nunca ajudou, que eu nunca ajudei. Mas a palavra diz que não pôde dormir. Deus tirou o sono. E Deus vai tirar o sono de muita gente. Deus vai tirar o sono de quem quer que seja. Pode ser o rei, pode ser juiz, advogado, promotor, empresário, político, quem quer que seja, vizinho, amigo, não importa. Se a pessoa é um canal que Deus pode fazer chegar a bênção até você, Deus vai fazer ela perder o sono, vai perder o apetite, vai perder o que for, mas vai lhe abençoar. Não é a pessoa, é Deus. E aí, os 2 sentidos, as 2 conclusões que eu cheguei, a primeira foi essa, que a recompensa vem de Deus. A recompensa, ela vem de Deus, não vem de ninguém, vem de Deus.
Você pode ver o exemplo aí do cano. A água vai chegar na sua casa através do cano, mas não esqueça, na verdade, que a água vem primeiro da fonte. Ela sai da fonte, que é Deus, um exemplo, passa por o canal, que pode ser uma pessoa, uma instituição, um juiz, alguém, não importa, e chega até suas mãos. O segundo ponto, Milton, Deus, ele não abençoou Mardoqueu antes de revelar quem era quem ali ao lado de Mardoqueu. Esse foi o segundo ponto que me fez meditar nessa palavra e trazer para a minha realidade. Deus, ele vai me abençoar, vai abençoar você que está assistindo. Vai chegar um momento, não vai ser pessoas, vai ser Deus. E primeiro, antes da bênção chegar, ele vai revelar, ele vai mostrar quem é quem. Porque imagine, se Mardoqueu fosse honrado, sem Amã se declarar inimigo mortal dele, Amã poderia tramar meios de matá-lo sem Mardoqueu desconfiar. Primeiro, Deus, ele mostra quem é quem. E talvez, se ele já mostrou quem é quem na sua vida, quem lhe abandonou no momento que você mais precisou, quem estendeu a mão para você no momento que você mais precisou, então, pronto, já mostrou quem é. Agora, a qualquer momento, a bênção chega. Agora, se você não sabe ainda o potencial das pessoas ao seu redor, quem é falso, quem não é, Deus vai mostrar. E isso não é uma mensagem para lhe assustar, isso é bom. Porque imagine, Mardoqueu descobriu ali quem queria matar o rei. Aí o rei vai e abençoa Mardoqueu. Amã está ali de parte, peraí, eu vou tentar matar esse cara, vou botar um veneno na comida dele, ou eu vou tramar aqui, fazer uma coisa e botar a culpa nele, para o rei punir ele, prender ele. Era um inimigo mortal, mas não tinha mostrado as garras ainda. Estava ali escondido, estava ali tramando. E tem gente assim na minha, na sua vida. Ou tinha. Depende. Tem gente que Deus já mostrou. Deus já me mostrou. Pessoas que têm potencial para me matar. E dessas pessoas eu me afastei. Pessoas falsas, pessoas cobras, que só estão interessadas no que eu posso oferecer. Deus já afastou. Deus já afastou, não, Deus já mostrou. Eu só fico perto se eu quiser. Então Deus, ele só honrou Mardoqueu no momento mais necessário da vida dele. No momento mais necessário. A bênção vai chegar, gente, entenda. Se parece que está demorando, ou se realmente está demorando, Deus tem um propósito maior. E peça a Deus para lhe mostrar, peça a Deus para abrir seus olhos. Já pensou você está recebendo uma bênção? Eu falo isso abertamente aqui para vocês. Eu pedi bênção a Deus e chegou um momento que eu recebi uma oportunidade boa, muito boa, para a minha realidade, uma oportunidade excelente. E qual foi a minha reação? Insensata, imaturo. Eu saí contando para as pessoas ao meu redor, pessoas que estavam em casa, pessoas que ligavam para mim, pessoas que estavam perto, com um sorriso aberto. Eu estava falando em você agora. E aí eu comentei isso, pronto. Aí a pessoa vinha em minha casa, batia na porta, vamos ali, vamos aqui, venha para casa. Era convite, era aquela maior amizade. A pessoa se sente até no céu, se sente importante. Aí Deus vai e faz assim: eu vou fechar essa porta aqui, porque você conversou demais. Você vai, se eu lhe der essa bênção agora, você vai jogar fora. Aí Deus vai e fecha a porta. Fechou de tal maneira que nem esperança teve mais de ter alguma coisa. Foi assim que Deus fez. Aí eu contei também que Deus tinha fechado a porta. Antes de eu terminar a frase, acabou, sumiram, estou ocupado, não posso não. Por quê? Porque Deus fechou de tal maneira que para aquelas pessoas é impossível. E para mim é impossível também. Só que eu tenho fé. E as pessoas não sabem a fé que tem no meu coração. E mesmo a porta estando fechada, Deus abre a qualquer momento. Eu tenho fé para isso. No momento de Deus, Deus vai abrir. Graças a Deus que Ele mostrou quem era quem. Porque hoje eu só continuo enganado se eu quiser. E Mardoqueu não foi diferente. Mardoqueu, ele não recebeu a bênção, mas ele era ser humano. E será que ele não ficava ali se entristecendo? Peraí,
Eu que dou a vida por essa empresa, dou a vida nesse trabalho, dou a vida nessa casa, não tenho reconhecimento. A pessoa não faz nada, todo mundo só olha para ela, só olha para ele. É como se fizesse tudo. É o Amã. Amã não fazia nada. E era reconhecido. Mas chegou um dia que Deus tirou o sono, Deus abriu os olhos. Tirar o sono é isso. Deus vai acordar pessoas para reconhecer o seu valor. Deus vai acordar, Deus vai tirar o sono de muita gente. E na madrugada é que as pessoas começam a meditar, lembrar da importância da vida, ter uma crise existencial, agradecer a quem nunca agradeceu antes, reconhecer o que nunca reconheceu antes. É na madrugada, é na noite que os pensamentos da brevidade da vida começam a aparecer, e é aí que você vai ser honrado. A pessoa vai dizer assim: peraí, eu estou aqui de passagem, a pessoa já me fez bem, me colocou nesse negócio, faz tudo por mim, e eu não estou reconhecendo, eu sou muito ingrato. Então é mais ou menos nisso. Não estou dizendo que é isso necessariamente que vai acontecer. Adapte para a sua realidade. Deus vai tirar o sono de pessoas para entregar a vitória, a honra, a bênção, o reconhecimento que você merece, que você fez por onde. E o rei, eu acredito, apesar de ter ido por os dois caminhos, eu acredito no segundo, porque a bênção ela vem de Deus, isso aí eu não tenho dúvida, mas o negócio é tão espiritual que o rei, ele disse assim, mandou buscar os livros dos feitos memoráveis e achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado Bigtan e Tério, os dois guardas que tinha planejado matar o rei Assuero. O rei perguntou que honras e distinções foram conferidas a Mordecai. O rei nem lembrava, gente. Imagine alguém salvar a minha vida e eu esquecer essa pessoa. Não é um negócio espiritual? Aí eu falo, a bênção vem de Deus, claro, não vem do rei. Mas por mais que a gente saiba que não vem do rei, existe uma luta tão grande, e ali na vida de Mardoqueu também não foi diferente, que a pessoa salvou a vida e a pessoa não lembrava. Peraí, eu pensei que tinha dado pelo menos muito obrigado a esse homem. Peraí, se o cara salvou minha vida, eu vou tentar ter contato com ele. Meu amigo, obrigado, se não fosse você eu não estava aqui. Obrigado. Tá precisando de quê? Eu vou lhe ajudar. Eu faria isso, você faria isso. Mas a luta era um plano de Deus também, claro. Era um projeto de Deus. Por isso que eu falo, uma luta espiritual não quer dizer necessariamente uma luta só para lhe atacar. Pode ser uma luta para lhe defender. Os anjos ali tirando a lembrança, o pensamento do rei, para não honrar Mardoqueu naquela hora. Porque se honra Mardoqueu naquela hora, aí eu vou para o segundo ponto que eu acredito que era o plano de Deus. Se ele honra Mardoqueu naquela hora, o Amã ia procurar outros meios de matar o povo, matar Mardoqueu. E aí Deus teria que se virar nos 30 para ter o livramento. Mas no momento certo a bênção chegou, e chegou no momento que ninguém podia mais tirar. Os inimigos já tinham se declarado, os falsos amigos já tinham mostrado quem era. Aqueles interesseiros que só estavam ali para tirar a bênção, e no momento que você precisasse ir embora, ali, abandonar você no momento de mais necessidade, já tinham sido revelado. Porque uma coisa é você descobrir que um amigo é falso, mas você nunca precisou gastar com ele, levar ele para sua casa, para passear, pagar a viagem, estar ali junto com a família. Uma coisa é isso, você vai ali, visita, mostra o interesse, mas chegou certo momento ali, não tem muito o que fazer, porque é falso, você que não percebe, vai embora. Mas quando você gasta, às vezes as suas economias, você empresta, você presenteia, pensando que a pessoa faria o mesmo por você, e no momento que você mais precisa, descobre que a pessoa só estava ali por interesse. Aí a decepção é maior. Então Deus, ele evita que a gente passe por isso, porque ele vê nosso coração. Então pegue essa mensagem, consuma, absorva essa mensagem. Certamente a sua bênção está chegando. Se Deus já mostrou quem é quem, a bênção está às portas.
Se Deus ainda não mostrou, se você não conhece as pessoas que estão ao seu redor, aí Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Por quê? Porque Ele não quer que a bênção que é dele para a sua vida seja desperdiçada com pessoas que não merecem. Então, que Deus abençoe a sua vida através dessa mensagem e tudo de bom.